Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que grandes sonhos sejam realizados e que o Senhor nos dê os recursos, as pessoas certas, os acessos que precisamos para realizar nossos sonhos e projetos. E também oramos, Senhor, para que o Senhor coloque os teus sonhos em nós. Sim, ó Deus, e oramos por um sonho que todos nós temos em comum, a salvação de todos da nossa casa, todos eles conhecendo Jesus, todos eles com uma experiência viva e sobrenatural com Jesus Cristo. Senhor, derrama do teu favor sobre cada pessoa que está orando junto comigo nesse momento e libera do teu poder em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nessa noite e compartilhar uma palavra de direção. E depois eu quero fazer uma oração por você e pela sua casa. Quero começar com um testemunho da Andréia. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu estou aqui para dar o meu testemunho. Em junho de 2024, eu recebi o diagnóstico de câncer no colo do útero. E no dia 23 de julho, um dia após o meu aniversário, durante a oração da manhã, Deus lhe entregou uma revelação de que estava curando alguém com um problema no sistema reprodutor. O Senhor ainda mencionou uma mulher chamada Deia. Essa foi a primeira vez que entrei no seu canal e ali senti as mãos de Deus operando. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou curada. Gratidão por ser esse canal de bênçãos, que através da sua vida, muitas outras pessoas sejam curadas e abençoadas. Que Deus te abençoe, Andréia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu fico feliz com o seu testemunho e que Deus te abençoe. E você que está aí me ouvindo, compartilhe agora essa oração. Manda para 4 pessoas, estamos orando por 4 grandes sonhos. Então manda aí para 4 pessoas no nome de Jesus Cristo. E se você está enfrentando um desafio na sua saúde, no seu corpo físico, eu vou pedir uma coisa para você no final aqui dessa oração. Quando eu estiver orando, coloque a mão. Se a sua dificuldade é visual, coloca a mão aqui. Se a sua dificuldade é auditiva, coloca a sua mão aqui e ora junto comigo. Amém? Tenho certeza que o nosso Deus vai tocar na sua vida. Amém? Jesus Cristo está vivo. Nossa fé está nele. Cremos em Jesus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Você também? Então escreve aqui nos comentários: eu creio em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Amós 3:3 diz: porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Andarão 2 juntos, se não estiverem alinhados um com o outro? O grande segredo dos relacionamentos é as pessoas estarem alinhadas, mas não só de boca, de coração. Porque acontece muito hoje que as pessoas são extremamente políticas no sentido que fazem de tudo para parecer que está tudo bem, mas internamente elas estão com outra história ali dentro delas. Então, eu concordo com você na sua frente, mas dentro e pelas suas costas eu falo mal, eu critico, eu menosprezo você. Então, esse relacionamento não tem como dar certo. O relacionamento que dá certo é o relacionamento que está alinhado um com o outro. É por isso que algumas coisas não dão certo, porque às vezes as pessoas não estão alinhadas totalmente, porque é o que Deus quer. Deus quer que haja um alinhamento total, onde eu estou alinhado com os meus relacionamentos, os meus relacionamentos estão alinhados comigo. Eu e a minha esposa andamos juntos, inclusive hoje é Dia dos Namorados. Você já deu aí feliz Dia dos Namorados pro
teu namorado, para tua namorada, para teu esposo, para tua esposa, tem que dar um feliz Dia dos Namorados, amém? Fazer uma oração, agradecer a Deus por esse tempo junto. Mas enfim, você entende o que eu estou falando? Tudo tem que ter alinhamento. Pessoas que andam juntas estão alinhadas. Tudo na vida se multiplica com base nos relacionamentos. Eu digo que recurso não é apenas o financeiro. Recurso é os acessos que você tem, é o conhecimento que você tem e é os relacionamentos que você tem também. Então, quando uma pessoa ela diz que tem dinheiro, ter dinheiro é apenas um dos recursos. Relacionamento é outro recurso. Então, e como eu disse, tem outros recursos também. Você tem que entender isso. Às vezes uma pessoa não tem o recurso financeiro, mas ela tem o recurso dos relacionamentos. E por ter o recurso dos relacionamentos, ela pode fazer negócios, ela pode ter acessos e ela pode também usar muitas vezes essa plataforma que ela tem dos relacionamentos para que ela consiga continuar caminhando e até mesmo prosperando. Então, nós não temos que ter uma visão tão pequena a ponto de pensar que recurso é só dinheiro. Não, o dinheiro é um dos recursos. Existem outros recursos que até são mais valiosos do que o dinheiro e que realmente fazem a diferença. Então, tudo na vida se multiplica com base nos relacionamentos. Isso significa que, se você não tem um bom relacionamento com as pessoas que Deus apresentou para você, você já está perdendo. É muito importante nós termos bons relacionamentos. Bons relacionamentos vão fazer com que portas sejam abertas para você. Portas sejam abertas para você. E tem gente que não tem essa visão. Ela pensa nela, só nela. E quem pensa só em si não prospera. Quem pensa só em si não prospera. Quem pensa apenas no seu umbigo, no seu ego, no seu orgulho, não prospera. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se você pode ser abençoado por associação, porque nós somos abençoados quando nos associamos a pessoas abençoadas, certo? Tem muita gente que veio a me conhecer, veio conhecer meu ministério, o que Deus faz através da minha vida, por meio da minha associação com certas pessoas. Me associei com certas pessoas e fiquei conhecido. Agora, uma má associação faz o oposto de te abençoar, ela te amaldiçoa. Então, uma boa associação te abençoa, uma má associação te amaldiçoa. Você já se arrependeu de ter se associado com alguém? E depois levou chumbo grosso nas costas? Porque se associou errado? Eu acho que isso aconteceu já com todos nós, certo? De nos associarmos com pessoas que a gente se decepciona. E associações que são perigosas, que trazem perdas para a nossa vida. Então, cuidado com quem você se associa. Tem gente que dá para você se associar de olho fechado, porque você conhece o coração daquela pessoa, conhece a integralidade do coração dela, do seu propósito, daquilo que ela faz. Agora, tem gente que se você se associar com ela, você vai ter perdas. Por isso, nós precisamos ter associações à nossa vida, que sejam prósperas, que sejam bem-sucedidas, associações que realmente agradam o coração de Deus. Associações benditas, associações que podem fazer a diferença na nossa vida. Terceira coisa, seu destino pode ser determinado pelos seus relacionamentos. Então, até o que Deus tem para a minha vida parte do princípio dos relacionamentos que eu tenho. Então, se os meus relacionamentos forem fracos, eu posso ter problema no meu destino. E as pessoas não veem isso. Tem gente que, não é leal às suas amizades, não compreende o poder de uma amizade, não compreende o que pode vir com um relacionamento, porque relacionamentos trazem coisas, relacionamento é moeda.
Relacionamento é moeda. Tem gente que não presta atenção nisso e acaba tendo perdas, muitas perdas na sua vida. Por isso, aprenda a valorizar os relacionamentos que foram apresentados por Deus para a sua vida, porque o seu destino está em jogo. Aí tem gente que diz assim, não, eu não acredito que o meu destino esteja em jogo, Deus é comigo. E Deus enviou alguém ou enviou algo que você rejeitou. E aí como é que fica? A Bíblia diz que pelo fato das pessoas terem rejeitado os profetas e os ensinos, essas pessoas pagaram um preço muito alto. Quem rejeitou Jesus, quando Jesus veio, também pagou um preço alto. Então nós devemos entender isso, que a rejeição a um relacionamento que Deus te apresenta está, na verdade, trazendo uma perda para o teu futuro, uma perda para o teu destino que você nem imagina. É por isso que temos que ter cuidado quando nós rejeitamos os enviados de Deus. Por isso a Bíblia diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Só que o profeta que está aí nessa passagem não está falando só do profeta de ofício, não, está falando também daquela pessoa que foi enviada por Deus. Às vezes um sócio que foi enviado por Deus para você, um mentor que foi enviado por Deus para você, um amigo que foi enviado por Deus para você, e você não dá valor àquela pessoa. Você ignora aquela pessoa, você tenta tratar ela, sabe, de uma maneira que não agrada a Deus. Eu aprendi uma coisa: a maneira como você trata um enviado por Deus diz muito sobre quem você é. A maneira como você trata um enviado de Deus diz muito sobre aquilo que está aí no seu coração. Por isso nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado em relação ao que a gente pede a Deus, porque quando a gente pede a Deus, Senhor, me envia ajuda, e Deus envia ajuda, e você não trata bem aquela ajuda, com certeza você está cortando uma oportunidade, uma conexão divina. Precisamos ter discernimento em nossos relacionamentos. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem pensa que não precisa de ninguém é a pessoa mais enganada do mundo. Ela é tola, porque a Bíblia diz, quem se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu posso não concordar com você, mas da minha parte, eu não vou cortar a relação com você. Eu só vou cortar a relação com você se você começar a fazer o mal constantemente contra mim. Entende? Porque caso contrário, se eu ver falhas em você, eu sei que todo mundo tem falhas. Se eu olhar para você e ver que você não é uma pessoa íntegra, eu sei que a maioria das pessoas não é íntegra. Mas, da minha parte, eu não vou quebrar os pratos com você, eu não vou sair difamando você, não. Por quê? Porque eu aprendi que se eu não consigo andar junto com você, eu posso pelo menos andar à distância de você. E tudo certo. Porque eu aprendi a lidar com todos os níveis de relacionamento. Então, se nós agirmos da maneira certa, nós seremos abençoados. Agora, se agirmos da maneira errada, nós teremos perdas. Se agirmos da maneira errada, nós teremos grandes perdas. Por isso, precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento espiritual. Até porque sabedoria, você sabe o que significa sabedoria na essência dela? É a capacidade de usar os princípios da palavra de Deus para você ter efeitos sobrenaturais e extraordinários na tua vida. Isso é sabedoria. Sabedoria é quando você aprende a usar as ferramentas divinas, os ensinos, os princípios para viver. E isso dá resultado sobrenatural para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra, eu deixo essa instrução para você em nome de Jesus. Muito bem, eu quero agora
compartilhar o Salmo 91 contigo, esse salmo de defesa e de ataque. Quero também convidar a todos, domingo agora, nós vamos ter um ato profético. Eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vai ser um culto extraordinário, tá? Te prepara. Às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Então, eu convido você a estar com a gente. Nesse domingo eu estarei em Santa Maria, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, na rua Carlos Ur, número 935. Amém? E também quero falar para você dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Café com Jesus, um devocional profético, uma palavra para cada dia. Também, esse aqui é o meu livro Sonhos. Ele é um instrumento de Deus para abençoar a vida de muita gente que sonha frequentemente, que precisa de direção, precisa de interpretação. Esse livro aqui vai te ajudar. Ele vai ensinar você a como buscar a direção do Espírito Santo para aquilo que você tem sonhado frequentemente. Também nós temos uma escola online, que é a Academia Kingdom Global. Essa escola, ela tem sido uma bênção na vida de milhares de pessoas. Eu já estou, hoje foi o 4º dia da Masterclass, Sonhos e Visões dentro da academia. Estou um pouco cansado, mas estou muito feliz com aquilo que Deus tem liberado através desse evento. Amanhã é o encerramento e tenho certeza que vai abençoar, vai ficar como um marco na vida de muitas pessoas, esse evento chamado Masterclass, Sonhos e Visões. Então, você que é da Academia Kingdom, amanhã é um encerramento e amanhã vai ser algo especial. Amanhã vai ser algo especial, até porque eu vou ensinar algumas coisas para vocês totalmente novas, que Deus tem me ensinado, eu quero compartilhar com você, vai ser incrível. E se você não é meu aluno na academia e quer se tornar nosso aluno, aqui na descrição do vídeo tem o link da Academia Kingdom Global. Acesse o link, porque amanhã, 5 da manhã, eu vou estar junto com todos os meus alunos da Academia Kingdom Global. E às 6 da manhã, amanhã, nós vamos ter um grande clamor aqui. Lembra que quarta e sexta são dias do nosso grande clamor? Quarta e sexta. Essa sexta-feira nós vamos levantar um grande clamor para que sonhos sejam realizados. Amém? E lembrando a todos que nós fizemos um ato profético nessa campanha, tá? Aqui você vai colocar na capa da sua Bíblia 4 grandes sonhos que você quer realizar. Eu espero que o primeiro seja a salvação de toda a sua casa. E embaixo você vai escrever assim, em 3 anos. Até 3 anos. Vamos crer que grandes coisas conseguiremos realizar com todo o suporte que o nosso Deus está nos dando. Amém? O nosso Deus nos dá suporte. Glória a Deus. Eu quero compartilhar o Salmo 91, enquanto isso, compartilhe agora aí com 4 pessoas, manda aí para 4 pessoas, manda para teus amigos, para teus parentes, certo? Manda para grupos, compartilha em redes sociais, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Posso orar por você agora? Eu quero orar por você, quero te abençoar
no nome de Jesus. Amém? Deus pode tudo. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que intervém, Ele é Deus que muda histórias. Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando comigo agora neste momento e eu peço a Tua intervenção sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher. Quebra agora, Pai, as correntes espirituais, amarras, tudo aquilo que traz cansaço, tudo aquilo que traz sono além do normal, tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que angustia. Eu vou contra isso agora, na autoridade do nome de Jesus, eu digo, sai do caminho dessa pessoa. Toda obra de maldade, toda obra maligna, que houve invocações contra a família dela, contra seu trabalho, contra seus negócios, nós quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo e declaramos você livre. Livre de todo ataque espiritual, livre de toda opressão espiritual, no nome poderoso de Jesus Cristo. E que toda enfermidade, toda dor, toda alergia, todo tipo de problema nos órgãos, todo mal contra as tuas vistas, contra os teus ouvidos, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos por um milagre de Deus agora tocando a tua vida. E também apresentamos ao Senhor todos os sonhos, projetos e grandes realizações que você deseja. No nome de Jesus, que o Senhor te dê poder para realizar, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, que o Senhor te dê favor, que o Senhor derrame do favor dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus. Senhor, visita teus filhos e filhas e dá vitória, Pai. No nome de Jesus Cristo, dá vitória. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebeu essa oração, você vai compartilhar ela agora com o máximo de pessoas que você puder. E amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês aqui no grande clamor que nós vamos ter por sonhos na nossa vida. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa nessa vida, família, negócios e sonhos. Que o Senhor intervenha de uma forma poderosa nessa família, que haja salvação, que Atos capítulo 16 se cumpra nessa casa. Oramos no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor proteja os filhos, o Senhor proteja o casamento, o Senhor guarde a entrada e a saída, e o Senhor traga um refrigério sobre essa casa. Tira todo o cansaço, Pai, tira toda a exaustão, tira toda a tristeza, toda a angústia. E no nome de Jesus nós oramos também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus Cristo levou todas as nossas doenças, todas as nossas dores. Cremos na cura por meio de Jesus Cristo. Por isso declaramos saúde total e completa. Dizemos ao câncer, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos à alergia, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos ao zumbido no ouvido, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos a todo problema hormonal, a todo problema na tireoide. Dizemos a todo problema nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Oro também pela coluna dessa pessoa, para que sare totalmente no nome de Jesus. Meu Deus, e toda pessoa que perdeu o seu foco em Deus, toda pessoa, meu Deus, que acabou se distraindo, toda pessoa que o inimigo tem, de alguma maneira, cegado o entendimento dela, para ela se entregar ao propósito do Senhor, que nesse momento seja quebrado todo encantamento, toda cegueira seja arrancada no nome de Jesus. Meu Deus, gratidão pela Tua presença em nossas vidas. O Senhor é bem-vindo em cada lar. O Senhor é bem-vindo aqui aonde estamos, em nome de Jesus. E você diz, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa escolha diariamente de ser
feliz. Aí você diz assim, como assim? Escolher ser feliz, sim. Independente de qualquer coisa, escolha ser feliz. A felicidade é uma escolha que precisamos fazer diariamente. A felicidade, ela não acontece automaticamente. É uma escolha. É uma escolha do dia a dia. É algo que você tem que escolher. Eu vou ser feliz. Independente do que eu estiver passando, eu vou ser uma pessoa realizada em Deus. Deus é bom, está na minha vida, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem me sustentado. Esses dias eu ouvi uma declaração, eu achei assim muito interessante. A pessoa disse, você já agradeceu de você ter um carro, de poder sair da sua casa e ir para o seu trabalho? E daí essa pessoa fez toda uma descrição de quando ela não tinha carro. Aí tinha que, passar muita dificuldade, às vezes não tinha dinheiro para o ônibus, tinha que ir a pé para o serviço. Depois melhorou um pouquinho de vida, começou a ir de ônibus e quando começou realmente a ganhar dinheiro, pôde comprar o seu carro. E essa pessoa, ela é tão agradecida a Deus de ter um carro, que toda vez que ela entrava no carro para ir para o trabalho, ela dizia, Jesus, obrigado, porque eu estou indo com essa bênção que o Senhor me deu. Às vezes, o que para alguns é comum, para outros é uma dádiva, é algo extraordinário. E nós precisamos começar a ver a nossa vida por esse lado. Porque o ser humano, ele é intragável, e quanto mais ele vê, ele mais quer. E os comparativos existem. Eu falei isso na oração anterior que nós fizemos, que quando o homem se compara, ele já começa a ser roubado na sua prosperidade. É por isso que nós temos que entender o que aconteceu lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Por que o diabo mostrou? A Bíblia diz que ele mostrou. Então, imagina comigo, uma visão 3D de reino, de prosperidade, de riqueza, do melhor dessa terra. Foi isso que o diabo mostrou para Jesus. E Jesus, ele não se dobrou ao que o inimigo mostrou para ele. Ele se manteve na sua posição. Sempre vai haver coisas na nossa vida que o inimigo vai tentar mostrar para trazer uma comparação em relação à sua vida. Porque o objetivo dele não é mostrar as coisas para você, é te entristecer. Não que você não possa olhar as coisas, não, você pode olhar, você pode ver o que Deus tem para a sua vida. Mas você não pode esquecer que felicidade é uma escolha, independente do que você tem, independente do que você não tem, independente do que você acessou, independente do que você não acessou ainda. Então, se você não decidir como vai viver, as circunstâncias vão decidir por você. É por isso que eu volto a dizer, ser feliz é uma escolha. E nós temos essa escolha por causa de Jesus na nossa vida. Jesus nos dá essa escolha de ser feliz, de ser pessoas felizes. Somos livres. Não estamos mais subordinados às condições, às intempéries aqui desse mundo. Estamos ligados a uma fonte sobrenatural que é Deus, que é a sua palavra. Deus tem promessas incríveis. No Salmos capítulo 30, verso 5 diz assim, porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra? Já no começo, ela tem uma continuação que eu já vou falar. O favor dura a vida toda. Você sabe que o maior medo de uma pessoa que não serve a Deus é que aquilo acabe. Então eu já ouvi muita gente dizendo assim, aproveita o momento. Tá surfando numa onda de prosperidade, de riqueza, aproveita o momento, porque isso aí vai passar. Aí as pessoas dizem assim, tudo na vida tem seus altos e baixos. Aí alguns pegam a vida do jogador de futebol, né, que começa a ganhar dinheiro, tem aquela ascensão e depois quando se aposenta, aí baixa de vida. Bem, a Bíblia diz que a promessa de Deus,
A promessa de Deus é que o favor dele dure toda a sua vida. Ou seja, é de glória em glória, meu irmão. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até ser dia perfeito. A Bíblia não fala de uma diminuição. A Bíblia não está falando de um limite. A Bíblia está dizendo que você vai aumentar mais e mais. É um favor. É um favor que vai durar a vida inteira. Olha que coisa tremenda. É por isso que Davi também declarou, porque assim, eu sou muito de linkar um versículo no outro. Como eu leio muito a Bíblia, então eu tô muitas vezes falando um versículo, já me vem outro na cabeça. Davi disse assim: eu fui novo e agora sou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. O que Davi estava dizendo é: o favor dura. Desde quando você é novinho até quando você ficar nos teus últimos dias aqui nessa terra. O favor de Deus é diferente do favor desse mundo, porque assim, no mundo, para você permanecer na alta onda, para você permanecer indo bem e crescendo cada vez mais e prosperando, você não pode parar um minuto. Porque o mundo, atrás de você, tem um rolo compressor, que se você parar, você está perdido. Então você tem que estar sempre correndo, tem que estar sempre agitado. Só que com Deus, o favor dele, está escrito aqui, dura a vida toda. Meu Deus, essa é uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. Declare aí nos comentários: o favor de Deus vai durar toda a minha vida. O favor de Deus vai durar quando você tiver 40 anos, quando você tiver 50 anos, quando você tiver 60 anos, quando você tiver 70 anos, até quando você for bem velhinho, né, que vai estar ali tentando levantar, né, da cadeira para dar alguns passos. O favor de Deus vai estar sobre a tua vida, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. O favor de Deus vai durar toda a sua vida. É uma promessa para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que escolhem ser felizes. E esse versículo continua dizendo assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então, a tristeza, o choro, sabe, aquele momento de decepção, de traição, aquilo dura pouco tempo, porque logo, logo já vem a alegria. Então, por que eu vou me abater se logo, logo vai vir uma boa notícia? Por que eu vou viver preocupado se logo, logo Deus vai me abrir uma porta? Gente, é coisa mais tremenda a operação de Deus na nossa vida. Já teve dias que eu pensei que era o fim do mundo para mim. E de repente, sabe, você dá uma cambalhota e Deus abre não uma portinha pequena, mas um portão para você, da graça divina. E você vai do zero, sabe, ao 100, numa fração tão ligeira, tão rápida, que é a bondade de Deus se manifestando na tua vida. É a mão do Senhor tocando em você. A vida não vai ser perfeita. Claro que não. Vai haver atrasos, vai ter, como eu disse, traições, decepções. Se vamos ser felizes, temos que ser felizes de propósito. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. É uma escolha. Eu vou viver alegre. Eu vou viver feliz. Eu vou crer no dia da alegria do Senhor. Eu tenho que crer. Eu não posso, sabe, aceitar com que o inimigo ele coloque confusão na minha cabeça, pensando que eu nunca vou ter, que eu nunca vou conseguir, que tudo é difícil, que os outros têm, que eu não vou conseguir ter, que os outros compram, eu não posso comprar, sabe, me sentindo cada vez menor. Você tem que abandonar esses pensamentos. Você tem que escolher ser feliz. Não, Deus prometeu para mim alegria. Então é isso que eu vou viver, alegria, porque logo, logo Deus vai mudar todas as coisas. Eu ouvi um testemunho a respeito de um jovem que estava jogando basquete com um amigo dele e de repente ele disse: olha, eu vou ter que ir lá porque eu tenho quimioterapia agora. E daí esse amigo dele disse assim: mas vem cá, você nunca me falou que você estava fazendo quimioterapia? Ele disse: eu estou indo para o 3º ano, mas eu só tenho que agradecer a Deus.
Ele me deu uma esposa linda, me deu uma filha linda e a minha vida é perfeita. Deus tem me sustentado e estou indo para o 3º ano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E quando você mantém, apesar das circunstâncias, você mantém alegria, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus não perdeu o controle de nada, que Ele sabe tudo e que o seu favor está sobre você. Você muda a forma como você vê as coisas. Davi enfrentou todo tipo de oposição. Exército tentando detê-lo, pessoas caluniando ele, seu próprio sogro, que sogro, hein? Tentando matá-lo. Mas mesmo no meio das suas lutas ele disse: este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar. Independente de qualquer coisa, alegre-se. É por isso que lá em Filipenses está escrito, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, Filipenses capítulo 4. A alegria está em toda a carta de Paulo aos Filipenses. E aonde que Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses? Ele estava numa masmorra de uma prisão. Ele estava com seus pés e seus braços presos em uma prisão mal cheirosa, com pouca iluminação, pouca vida, pouco tudo. E ele estava em todo momento dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos. Ele escrevia: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. É tremendo. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, se nós começarmos a olhar com os olhos de Deus, tudo vai mudar. Sabe por que você não muda de vida? Porque está faltando alegria. A alegria te dá ânimo. A alegria, ela te dá a capacidade, sabe, de você tomar uma decisão: eu vou mudar, eu vou sair daqui, eu vou melhorar. As coisas amanhã para mim vão ser melhores. Você não vai deixar com que a tristeza, o abatimento tome conta e domine o seu coração. Davi declarou pela fé: apesar da oposição serei feliz, apesar das pessoas mentirem sobre mim, eu ficarei feliz, apesar da minha família não acreditar em mim, eu vou viver esse dia feliz. Nós não podemos fugir das circunstâncias negativas da vida, mas uma marca de maturidade é quando você pode ser feliz mesmo quando as coisas não estão indo do seu jeito. Isso é maturidade, é saber que tudo vai ficar bem, é saber que Deus, sabe, não perdeu o controle, que está cuidando de todas as coisas e que tudo vai melhorar e que Deus está na nossa vida e que a sua bondade e a misericórdia nos cercam a cada manhã e que certamente vamos receber boas notícias. Hoje mesmo eu declarei uma palavra que Deus tem o melhor preparado para a nossa vida. Eu fiz inclusive um vídeo sobre isso, falando que muita coisa pode acontecer nos próximos dias. Aí você diz assim: puxa, mas isso é otimismo, isso é palavra de motivação. Não, porque eu me apoio na palavra de Deus, certo? Eu me apoio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor tem sempre favor preparado para a minha vida. Então eu sim vou viver nos próximos dias o melhor de Deus. Você vai viver nos próximos dias o melhor de Deus. Muita coisa boa vem por aí. Você crê nisso? Então se alegre, pare de reclamar, pare de ver a vida de forma negativa. Davi disse no Salmo 144, felizes são as pessoas cujo Deus é o Senhor. Nós temos um Deus grande, forte, poderoso, que está lutando as nossas batalhas. Como que vamos viver tristes? Como que vamos viver cabisbaixos? Como que eu vou pensar que eu sou derrotado? Como que eu vou pensar que as coisas não vão melhorar se eu tenho um Deus na minha vida que me cuida, que me sustenta, que está a todo momento trabalhando em favor de mim, da minha casa, um Deus que está cuidando de tudo que diz respeito a mim, um Deus que está cuidando de tudo que diz respeito a você. Por isso, escolha ser feliz. Eu encerro essa palavra
dizendo que uma das maneiras de honrarmos a Deus é vivendo felizes. Você não pode controlar como as pessoas se tratam, mas você pode controlar como elas respondem. Você sabe que o objetivo muitas vezes de um narcisista, o objetivo de uma pessoa perturbadora, sabe, que está atacando você, o objetivo dela é fazer você ter uma atitude errada. As pessoas querem ocasião contra nós. Mas quando a gente decide, eu escolho ser feliz, eu não vou me importar com isso, eu não vou deixar isso me entristecer, eu não vou ficar abatido com isso. Então, você tem a vitória sobre toda a maldade que estava forjada e preparada contra você. Já parou para pensar que tem gente que está preparando ocasião contra você e tudo que quer é que você caia na rede que foi preparada, na armadilha que foi preparada para você? Preste muita atenção nisso, porque isso é poderoso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um breve testemunho aqui. Um testemunho que nós recebemos da Silvanira, é o nome dela. E ela escreveu assim: a paz. Eu tinha muitas alergias alimentares, tudo que eu comia me causava dores e minha alimentação era bastante restrita. Eu tinha muita dificuldade em comer carne vermelha. Já há muito tempo acompanho as orações e o Senhor sempre ora por alergias. Eu não sabia que estava curada, mas em fevereiro deste ano descobri que fui curada. Sou grata, profeta. Toda honra e glória a Deus. Amém, Silvanira. Olha que tremendo. Tinha alergia à carne vermelha e Jesus Cristo a curou. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que nele nós podemos nos alegrar porque sabemos que Ele tem o poder de mudar nosso futuro, tem o poder de mudar a nossa história. Imagina, ela nem podia comer churrasco, né? Então Deus está proporcionando isso para ela hoje. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Amém? Eu quero convidar você, hoje à noite, nós vamos ter o segundo dia do nosso seminário de intercessão profética. Ontem foi maravilhoso e hoje não vai ser diferente. Hoje vai começar às 19 horas. Então não perde. Não perde porque vai ser uma grande bênção. E se você se inscrever para a Academia Kingdom, você não apenas vai participar do seminário, como você vai pegar 2 podcasts exclusivos, onde nós estamos falando sobre intercessão. Então não perca, viu? Tem muita coisa boa aí que você vai aprender. Ontem foi tremendo e hoje não vai ser diferente. Se você quer se inscrever, tem um link aqui na descrição do meu vídeo, da Academia Kingdom. É só clicar ou ir direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Também, se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar. Eu tenho 18 livros escritos. Estou indo para o 19º. Só que como o 19º é o Café com Jesus 2, então ele está levando um pouco mais de tempo para ser escrito. Por isso que eu não estou lançando nos últimos meses. Mas esse livro aqui, o Café com Jesus, ele vai dar, orientações frescas para te abençoar todo santo dia. Se eu fosse você, eu adquiriria esse livro. Muitas pessoas adquiriram esse livro para dar de presente para os seus amigos, para funcionários, enfim. Você também pode adquirir. Amém? Vai ser uma bênção. Bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração e depois compartilha com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em grupos que você está. Compartilha nas tuas redes sociais essa palavra, escolha ser feliz. Escreve aí nos comentários, eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Essa é a minha decisão diária. Eu decido ser feliz, eu decido ser uma pessoa plena, em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite,
nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Apresento todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários e pedimos um milagre, Pai, sobre cada petição, sobre cada lágrima que foi derramada ao escrever essa mensagem. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção, eu quero pedir o Teu favor, a Tua intervenção. Toda pessoa, Pai, que tem enfrentado traições, decepções, ajude-a a se levantar. Toda pessoa que está numa depressão, que está angustiada, que está sendo oprimida, eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor é a força dela. A alegria do Senhor é a força dela, ela vai se levantar. Esse mal, essa depressão não vai mais segurar ela numa cama. Essa tristeza não vai mais abater ela. Por isso eu quero declarar que essa pessoa vai voltar a sonhar, essa pessoa vai voltar a crer, essa pessoa vai querer viver o novo de Deus na sua vida. O Senhor vai dar novos planos, novos projetos a ela e o seu estado posterior será muito maior do que o anterior. Eu quero declarar que grandes mudanças estão vindo para a vida dela, no nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor está surgindo na tua vida, no teu caminho, em forma de oportunidades, em forma de pessoas que vão encontrar o teu contato. Nesse exato momento, há pessoas falando a teu respeito, pessoas que estão falando de bem, pessoas que estão abrindo oportunidades para você, pessoas que vão lhe procurar. Eu quero declarar em nome de Jesus que está surgindo no teu caminho a luz da manifestação da justiça de Deus. E toda injustiça cai por terra agora, toda perseguição cai por terra, todo ataque do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa está por terra, toda irritação, toda opressão está por terra agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para a casa dela, para a família dela, para os negócios dela, para os projetos dela, no nome de Jesus. Tira, Pai, todo o peso que essa pessoa sente. Tira toda a opressão, todo o cansaço, todo o desânimo. E que venha sobre ela a alegria do Senhor, o ânimo do Senhor, em nome de Jesus. Oro também por todo aquele que está doente fisicamente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Seja curado, seja sarado agora, no poder e na autoridade de Jesus. Oramos para que os casamentos sejam restaurados, para que as brigas, o desrespeito, a gritaria, a confusão, as palavras de baixo calão cessem dentro dessa casa. E que essa casa seja um pedacinho do céu, seja um lugar onde a presença do Espírito Santo tenha toda a liberdade. Senhor, une a família, une o casal, une os filhos. Senhor, que essa família seja uma família que tema o Senhor. Meu Deus, dá propósito para os filhos, dá propósito para essa pessoa, no nome de Jesus. Toda dor de ouvido, renda-se a Jesus Cristo agora. Todo zumbido nos ouvidos, cesse no nome de Jesus. E eu libero palavras de vida, de paz e de bênção, de prosperidade e salvação nessa casa, no nome de Jesus Cristo. E também te pedimos perdão, Pai, por toda vez que murmuramos. Te pedimos perdão por todo o caminho errado na nossa vida e nos alinhamos ao Teu propósito, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, eu abençoo a sua casa. Eu oro pela transformação total e completa dessa família, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus.
Hoje é o nosso 9º dia desse propósito, amanhã estaremos no 10º dia e amanhã eu te aguardo às 6 horas da manhã aqui. E se você quiser participar hoje do seminário, não perde a tua oportunidade. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais.